Estimados irmãos do Tabernáculo Espírita Joana d'Arc, em Gravatá, boa noite. Desejo inicialmente que acalmemos nosso coração, sintonizemos o Divino Mestre em nossa tela mental, desvelemos nossa boa vontade. Nosso objetivo hoje é refletir sobre o que entendemos por reino de Deus ou reino dos céus e onde está esse reino. Ao longo dos séculos, o conceito a propósito do reino de Deus ou do reino dos céus tem se modificado. Antes de Cristo, e até pouco tempo, algumas religiões prometiam aos seus fiéis um local bem alto, acima das nossas cabeças, destinado a ser a morada da alma depois desta vida. Ali, a alma ficaria em contemplação, sem trabalho, estagnada. Durante algum tempo se acreditou na existência de vários céus, uns sobre os outros, à semelhança de um edifício de apartamentos. Segundo a opinião mais comum, havia 7 céus. Por isso mesmo é que, ainda hoje, se ouve a expressão estar no 7º céu, querendo expressar a mais pura alegria, a felicidade suprema. Vale lembrar para os mais antigos que o Brasil já teve uma revista chamada 7º Céu. Os muçulmanos acreditam na existência de 9 céus. Em cada um deles, os crentes têm a sua felicidade aumentada. Ou seja, à medida que se vai progredindo de céu, a felicidade vai aumentando. Por outro lado, o astrônomo Ptolomeu, Cláudio Ptolomeu, dizia que existem 11 céus e que o último deles era o lugar da glória eterna e se chamava Empireu. Exatamente, Empireu. Mas Jesus veio dar um conceito novo para o reino dos céus, desmistificando tudo aquilo que existia até então. Ele disse: o reino dos céus não está aqui, nem ali, nem acolá, porque já está entre vós. O reino dos céus não está aqui, nem ali, nem acolá, porque já está entre vós. Numa resposta dada aos fariseus quando lhe perguntaram quando viria o reino de Deus, e que nós podemos conferir lá no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 21. Em algumas traduções do Novo Testamento, está escrito: o reino de Deus está entre vós. E noutras, está escrito: o reino de Deus está dentro de vós. São duas perspectivas diferentes, apesar de sinalizarem na mesma direção. Por que eu digo que são diferentes? Na primeira perspectiva, está entre vós. Essa perspectiva induz naturalmente a uma busca exterior desse reino,
Apesar do Mestre, apesar de Jesus ter afirmado que o reino de Deus não vem com aparências exteriores. Mas se ele está entre vós, ele está fora. E alguns podem até dizer, eu venho buscando, mas ainda não encontrei. Outros vão dizer, não levei sorte na minha busca. Outros vão dizer, quem sabe um dia eu encontro esse reino. Perspectiva está entre vós. Mas existe uma segunda perspectiva, em função das traduções. Está dentro de vós. Neste aspecto, limita-se a procura ao interior de si mesmo. Ou seja, temos que buscar o reino dentro de nós. E aí não haverá nenhuma desculpa plausível para não procurá-lo. Mas se o reino está dentro de nós, ele deve estar em algum lugar. Onde? Acertadamente todos responderão, na consciência. Perfeito. É assim que está em O Livro dos Espíritos. Mas é fácil de compreender que esse reino tem um modus operandi. A forma pela qual ele acontece. Como ele se realiza. Ele tem um momento de implantação, ou seja, quando ele acontece. Para o como, que significa processo, né? Como é o modus operandi, é como a coisa se realiza, a resposta é simples. Somente ajudando, amparando, consolando, instruindo-nos, edificando e servindo sempre, cresceremos para o céu na construção do reino de Deus. Cresceremos para o céu no sentido de que há uma projeção vertical para cima, para o alto, para avante. Mas existem condições, então, para que esse reino seja construído. Que se ajude, que se ampare, que se console, que se instrua, que se edifique e que se sirva sempre. O verbo-chave da construção do reino de Deus é servir. Para a perspectiva quando, devemos então lembrar da resposta dos espíritos superiores a Kardec, lá na questão 614 sobre a lei natural, quando eles disseram que essa lei é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer e ele só é infeliz quando dela se afasta. Quando nós construímos o reino de Deus? Quando cumprimos a lei de Deus. Se nós cumprimos, somos felizes. Se não cumprimos, seremos infelizes. Para a implantação do reino de Deus em cada um de nós devemos considerar dois aspectos. O primeiro, eu chamo de estilo de vida em Deus. Estilo de vida em Deus. Pois é Ele quem representa o quanto desse reino já foi desvelado em cada um de nós. Nós não temos um estilo de vida profissional, nós não temos um estilo de vida pessoal, nós não temos um estilo de vida esportivo. Que na realidade é o modus operandi em cada situação dessa que a gente vive.
Então, um estilo de vida em Deus é até a mais profunda intimidade com Deus através do cumprimento de suas leis. Eu estou em Deus, Deus está em mim, na mais íntima comunhão. Quem pauta a sua vida no Evangelho e segue rigorosamente o que Jesus ensinou, tem o estilo de vida em Deus. O estilo de vida em Deus é o estado de sublimação da alma, criado por ela própria, através de reencarnações incessantes. Nós não nascemos com o estilo de vida em Deus pronto. E não é coisa de uma encarnação para outra, pelo contrário. São de reencarnações incessantes, que não cessam, que não param. O reino de Deus não vem por decreto. O reino de Deus é conquista individual. Cada um prepara o seu. O segundo aspecto a ser considerado na construção deste reino é o da destruição do orgulho e do egoísmo. As duas chagas terríveis da humanidade. Precisamos compreender que somos todos filhos do mesmo Pai, portanto, irmãos. E nos devemos uns aos outros ajuda mútua e solidária. É daí que virá aquela sublimação de que eu falei anteriormente. Sublimação da alma. Nós precisamos refletir que este céu não é físico, mas um estado de consciência. Uma consciência dominada pela paz interior. Uma consciência que tem a convicção inequívoca de estar agindo no bem e para o bem. Mas você poderia me perguntar como desenvolver este estilo de vida em Deus? E eu lhe direi. Recordemos que quando Kardec perguntou à espiritualidade superior qual o modelo e guia a ser seguido pelo homem, eles, os espíritos, responderam objetivamente: vede Jesus. Por quê? Porque Jesus era portador de um coração puro e desinteressado, que fazia o bem pelo bem, que nada pedia em troca, que era proativo, muitas vezes antecipando-se ao pedido de ajuda em diversas ocasiões. Somente ajudando, amparando, consolando, instruindo-nos, edificando e servindo sempre, como eu disse anteriormente, é que cresceremos para o céu, na construção deste reino. Por outro lado, a sua antítese é o inferno, em que a consciência desavisada faz escolhas equivocadas. Se ela faz escolhas equivocadas, ela afasta-se das leis de Deus. Afastando-se das leis de Deus, vem a dor e o sofrimento. Por falar em coração puro e desinteressado, uma característica de Jesus, abramos um parêntese para refletir
que, sendo portador desse coração puro e agindo desinteressadamente, ele ensinava praticando uma psicologia jamais vista até então. E que ainda hoje, em tempos contemporâneos, causa assombro em muita gente. Essa psicologia de Jesus eu encontrei muito bem explicada na obra Jesus, o maior psicólogo que já existiu, de Mark Baker, escrito inclusive na nossa língua portuguesa, já traduzido. Jesus sabia que quase tudo que fazemos na vida baseia-se simplesmente na fé. A maior parte das nossas decisões é tomada inicialmente em razão do que sentimos ou acreditamos. Só depois é que nós racionalizamos para justificar as nossas escolhas. E Jesus usava as parábolas exatamente para nos obrigar a lidar com as nossas crenças e não com os nossos raciocínios lógicos. Essa é uma das considerações que Baker faz sobre a psicologia de Jesus. A pessoa verdadeiramente sábia é sempre humilde. E a sabedoria é algo necessário para a construção desse reino de Deus ou dos céus dentro de cada um de nós. Jesus nunca escreveu um livro, uma folha sequer. Falava por parábolas, mas ele tinha a sublime capacidade de conduzir as pessoas à verdade através do seu exemplo vivo. Jesus fazia o que dizia. Havia uma conexão entre a palavra e a prática, o logos e a praxis. Ele não era daquele tipo de pessoa que dizia uma coisa e fazia outra. Jesus era confiante, sem ser arrogante, em que pese todo o conhecimento que ele tinha, de ser uma pessoa altamente diferenciada, um espírito nobre. Ele não era arrogante por causa disso. Ele acreditava em absolutos sem ser rígido. Ele acreditava no amor, na fé, na caridade, no respeito da ética, mas não havia nenhuma rigidez da sua parte para impor isso, por exemplo, aos seus discípulos. Ele esperava que os discípulos, que os seus seguidores, naturalmente conscientizassem da importância desses valores e os assumissem plenamente. Como Jesus tinha clareza sobre a sua própria identidade, ele tinha a sublime capacidade de não julgar ninguém. Ele tinha clareza do que ele era, de quem ele era. Ele tinha clareza dos seus valores. E por isso mesmo, ele não julgava ninguém. Todas as vezes que Jesus curava alguém, fisicamente, moralmente, ele sempre dizia: vá e não peques mais. Mas ele não dava nenhum sermão quando a pessoa chegava para pedir-lhe algo. Veja o caso de Maria Madalena. Não houve nenhuma palavra de ofensa a Maria de Magdala. As críticas mais severas de Jesus eram dirigidas aos professores de religião, que eram os doutores da lei. Embora Jesus fosse um professor de religião, mas com uma pedagogia absolutamente diferente daquela dos doutores da lei.
Jesus não os censurava pelo conhecimento que eles possuíam, mas pela arrogância que eles demonstravam a partir do conhecimento que tinham. Para Jesus era muito claro que quanto mais nós aprendemos, mais devemos perceber que existem muitas coisas que ainda não sabemos. E o nome disso é humildade. E a humildade é um elemento essencial na construção do reino de Deus em nós. Jesus considerava a arrogância como um sinal de insegurança. Ele entendia que as ideias humanas nunca expressam totalmente a realidade. E por isso que ele ensinava da forma que ensinava. Se cada um de nós desejar ser um comunicador mais eficaz, especialmente na seara da nossa doutrina espírita, nós precisamos imitar de Jesus a sua capacidade de estabelecer a relação entre o conhecimento e a humildade. Os grandes pensadores são sempre humildes. Eles compreendem que a vida está mais ligada à fé do que ao próprio conhecimento. Um segundo aspecto, depois do estilo de vida em Deus, que devemos considerar, é de que a implantação do reino de Deus na Terra só se fará quando desaparecer o egoísmo de nossos corações. Reconhecendo que todos somos irmãos uns dos outros, filhos do mesmo Pai, e que temos o compromisso ético e moral de amarmos-nos e ampararmos-nos mutuamente. E isso foi objeto da questão 1019 do Livro dos Espíritos, e cuja resposta foi dada pelo benfeitor São Luís em acurada exposição, da qual eu retirei um trecho, em que ele diz: por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão, os maus espíritos, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Então reaparecem as duas chagas morais da humanidade, orgulho e egoísmo. Um exemplo prático do egoísmo. Simples. Tem um pedaço de pudim na geladeira da sua casa. Alguém diz que gostaria de comer este pedaço mais tarde. A pessoa ainda não comeu. Deixou para comer mais tarde. Aí você vem caladinho, abre a geladeira, pega o pudim e come escondido. Puro egoísmo. Por isso, São Luís aconselhou: ai, sobretudo, dos egoístas. Não acharão quem os ajude a carregar o fardo de suas misérias morais. Depois, então, de alertar-nos para a chegada dos bons espíritos e para a partida dos maus, São Luís encerra a sua prédica com um acentuado estímulo para todos nós. Em 3 parágrafos, ele nos estimula muito. Ele diz inicialmente: todos vós,
homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com ânimo e zelo na grande obra da regeneração, que colhereis pelo cêntuplo o grão que houverdes semeado. Olha que interessante. Primeiro ele dá a característica desse homem, a minha, a sua, de nós, que temos que ser pessoas de fé e boa vontade. Mas ele diz que não adianta ter apenas a fé e a boa vontade, que é preciso trabalhar. E esse trabalho tem duas características importantes: o ânimo e o zelo na sua execução. Porque este trabalho que estaremos a realizar é para a chamada obra da regeneração. Porque a obra da regeneração do mundo não é do planeta fisicamente, mas de cada um habitante do planeta, de cada um de nós. A grande obra de regeneração é interior, é em cada um de nós. E ele aponta uma consequência absolutamente extraordinária, dizendo: colhereis pelo cêntuplo, ou seja, 100 vezes mais, o grão que houverdes semeado. O grão do amor, da paciência, da misericórdia, do perdão, da justiça, da ética, da caridade, e por aí vai. Cada grãozinho desse que a gente semeia, colhe pelo cêntuplo. Em seguida ele diz: ai dos que fecham os olhos à luz, preparam para si mesmos longos séculos de trevas e decepções. A luz do mundo está aí. E nós somos luz, ou devemos ser luz. Disse Jesus: brilhe a vossa luz. Mas é a luz da verdade, essa que São Luís está falando, que muitas vezes nós não temos coragem de enfrentar. A luz dos desafios, ao combate diuturno às nossas misérias morais, aos nossos defeitos, às nossas imperfeições. E ele finaliza dizendo: ai dos que fazem dos bens deste mundo a fonte de todas as suas alegrias. Sinteticamente, ai de vós, materialistas. Terão que sofrer privações muito mais numerosas do que os gozos de que desfrutaram. Todo aquele que pauta sua vida exclusivamente pela materialidade, no futuro, vai sofrer privações muito mais numerosas. Os que esbanjam na vida todo o seu patrimônio, inclusive moral, apenas para viver momentos raros, fugidios, episódicos, fugazes, esquecendo-se de que a verdadeira vida não comporta esse tipo de comportamento. Humberto de Campos, nosso querido irmão X, na obra Boa Nova, em 2 capítulos, o 4 e o 12, tem 2 falas essenciais para a compreensão dessa questão do reino dos céus. No capítulo 4, ele nos ensina que o reino dos céus é trabalho perseverante pelo bem real da humanidade inteira. O bem real. Não é nada fictício. Não é virtual. O bem real é aquele cujas consequências do bem são plenamente perceptíveis. E no capítulo 12, ele diz: esse reino no coração do homem deve ser o tema central de nossa vida,
pois tudo mais é acessório. Ele está, inclusive, confirmando o que São Luís falou, quando disse: ai dos que fazem dos bens deste mundo a fonte de todas as suas alegrias. É assim que combateremos o egoísmo e o orgulho que ainda existe em nós. A síntese do grande encontro entre nós e o reino de Deus é fazer a vontade do Pai. Essa exemplificação do bem foi a base da fala de Jesus, que está explicitada no capítulo 7, versículo 21 do Evangelho de Mateus, que eu denomino esse capítulo de capítulo do esclarecimento e da admoestação. Porque é um capítulo que chama atenção, que orienta, que esclarece. E lá no versículo 21 está escrito: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. A questão da lei divina que nós falamos, da questão 614, lá de O Livro dos Espíritos. Entrar no reino dos céus, ter o reino dos céus dentro de si, só depende de uma coisa: cumprir as leis divinas, fazer a vontade do nosso Pai Maior. Não há truque, não há mágica. Há apenas muito esforço e dedicação. Agradecendo o carinho da sua atenção e as vibrações positivas que iluminaram essa reflexão, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.